Aí tem o apoio do Benjamin Netanyahu, né, ao Flávio, é isso? Deixa eu ver, dá play, deixa eu ver. Flavio, my friend, I want to congratulate you on the official launching of your campaign. You're a great champion of Brazil. You're a great champion of the friendship between our peoples. And I know that you will bring Brazil to greater and greater heights. Congratulations. Ou seja, o Benjamin Netanyahu comete um erro absurdo, né? Todo mundo, assim, o Benjamin Netanyahu, vou te falar uma coisa. O que fez ele se sustentar e continuar no poder foi justamente essa guerra, né? E por que isso? Porque o povo judeu já está de saco cheio do Benjamin Netanyahu, né? Ele está errando muito internamente e externamente também. Esse foi mais um erro. É um absurdo, cara, um presidente de um país dar parabéns a outro candidato de outro país. Você não faz isso, cara. Você não faz esse tipo de coisa. Principalmente, como é nesse caso, se o candidato que você vai apoiar tem mais chances ainda de perder. E digo mais, o fato do Benjamin Netanyahu fazer isso, assim como o fato do Trump fazer isso, só atrapalha o candidato deles. Porque mexe com uma coisa do brasileiro que assim, mas peraí, o que esse cara quer se meter no meu país? Vai se ferrar. Historicamente, todas as vezes que o Trump apontou um candidato de direita em outro país, esse candidato perdeu. Isso você está falando do presidente dos Estados Unidos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se você é um presidente de um país e você quer que um candidato à direita vença no outro país, não se meta. Não importa se você é o Trump, não importa se você é o Netanyahu, não importa se você é o Milley, não importa. Se você é o Bukele, não importa. Você não se mete. Você não se mete. Tá? Vamos lá. Vamos colocar o... E digo mais, tá? Eu vou dizer mais uma coisa aqui. Você sabe que o antissemitismo tem crescido demais na geração Z, né? Tanto a direita quanto a esquerda. Tanto os jovens mais à esquerda, Free Palestine, Palestina livre, não sei o que lá, estão odiando judeus, quanto os jovens mais à direita e que flertam ali com aqueles discursos supremacistas, muitas vezes até nazistas, também odeiam os judeus. Estes caras, os supremacistas, esses caras estão em qual campanha hoje? Eles olham e falam assim, quem eles querem que ganhe? Flávio Bolsonaro. Não estou falando que o Flávio Bolsonaro é nazista. Estou falando assim, se você é um nazista brasileiro, muito provavelmente você quer que o Flávio ganhe, tá? O cara pegar um vídeo do Benjamin Netanyahu e colocar apoiando ele, é um tiro no pé da própria campanha, cara. Eu vou dizer uma coisa pra você. Quando o Bolsonaro tomou um copo de leite uma vez, numa live, você lembra disso? Não, ele está falando isso porque, na verdade, ele quer estimular o agronegócio. Não foi isso, não. Ai, meu Deus. Naquela época, no Twitter, tá? Foi antes da guerra da Ucrânia, as pessoas colocavam bandeirinha da Ucrânia, sabe por quê? Porque a Ucrânia pegou um monte de político e ficou jogando no lixo, ficaram fazendo uns vídeos assim. O próprio Zelensky tem um vídeo que ele entra metralhando o Congresso Nacional. E aí, o que os caras faziam? Tem que ucraniizar o mundo. E aí eles colocavam um copinho de leite do lado, que significava o quê? Né? Significava uma cena supremaciariana. Vamos ver de onde isso vem. Quando você pega, por exemplo, aquele filme Laranja Mecânica, o Alex, que é um personagem nazi, ele toma o quê? Ele chama de... Ele tem um nome pro leite, ele chama... Eu não lembro agora. Alguém... Mococo. Ele chama de mococo. Né? O Alex, vou tomar meu mococo. O mococo dele é o leite. Quando você pega o Hans Landa, do Bastardos Inglórios, primeira cena, ele chega na fazenda de um francês. Ele chega lá e fala, que aqui tem um leite muito bom. Ele toma. Gostei muito. Tem como me dar outro copo? Ele toma 2 copos de leite. O que significa isso? Significa o seguinte, olha de onde vem isso. Quando o ser humano estava na África, o ser humano tinha muita dificuldade, né, em lidar com a luz solar. Então, por isso que os primeiros seres humanos, eles eram negros com cabelo muito crespo. Por quê? Porque você tem muita melanina para se proteger do sol. E você... Olha como os caras são burros. Caralho, o Arthur tá usando argumento de você sabe quem bebe água? Eu tô falando, cara. Sempre tem burro no chat. Sempre tem, não adianta. A gente tem que ignorar o Bobson, a gente tem que ignorar o retardado e continuar, né, a prestar o serviço. Assim, cara, se você não sabe, eu não estou falando que todo mundo que toma um copo de leite é nazista. O que eu estou falando é, existe uma simbologia em você colocar pessoas tomando leite num contexto de supremacia ariana. Se você ignora isso, você é só burro, tá? Mas você chama todo mundo de burro. Desculpa, cara, você é. Tá, você é. Não estou falando que é aquele... Como identificar um idiota? Você pega e fala assim, cara, geralmente o holandês é mais alto que o chinês. Eu conheço um chinês que é mais alto que um holandês. Você é burro. Você é burro, tá? Então vamos lá. O que acontece é o seguinte.
O ser humano negro na África, cabelo crespo para proteger a pele da cabeça do sol, tá? Pele preta para você ter muita melanina e resistir ao sol. Quando começou a subir, quando começou a sair da África e ir para regiões com menos incidência solar, o que aconteceu? A gente necessariamente começou a clarear, tá? A gente teve que clarear. Porque não é que, novamente, a evolução não acontece assim, preciso de tal coisa, aí acontece. Não é isso. As mutações genéticas vão acontecendo e aqueles que mais se adaptam àquele ambiente prosperam. E num ambiente com menos incidência solar, você precisou clarear. Isso aconteceu juntamente com o fato de você estar em ambientes mais frios, onde você tinha escassez de comida. Tendo escassez de comida, o que começou a acontecer com o sistema digestivo humano? A gente começou a digerir lactose de outros animais. A gente começou a digerir leite de cabra, leite de égua, leite de vaca, né? E aí a gente começou a criar tolerância, que se chama lactose. Então existe uma visão torpe, uma visão ridícula de que se você é negro, você é inferior e você sequer consegue digerir a lactose. É isso que significa a tomada do copo de leite. Isso não é minha opinião, eu não estou falando que isso é certo ou que isso é errado, eu estou falando que isso existe. Isso não está nos filmes à toa. O Mococo lá do Laranja Mecânica, o Hans Landa tomando leite, inúmeras outras cenas. É Moloco. Moloco, não é Mococo, é Moloco, né? Inúmeras outras cenas têm isso justamente para mostrar que aquele personagem é um personagem mau. Entendeu isso ou não? Tá? E por que eu estou dizendo isso? Eu já esqueci. Tá, eu não lembro por quê. Você estava falando do vídeo do Jair Bolsonaro. Sim. O Jair Bolsonaro, o que ele faz? No auge do copo de leite e bandeirinha da Ucrânia, eu fiz um vídeo sobre isso na época, ele faz o que? Ele toma um copo de leite numa live. É óbvio que ele tem a desculpa perfeita. Não, cara, tô aqui falando dos leiteiros aqui, né? Inclusive o gado leiteiro em São Paulo é um dos mais fortes e tal. Inclusive o maior vendedor de leite de São Paulo é um super bolsominion, que eu conheci ele, mas enfim. E aí é óbvio, não tô falando que tem que prender o cara por apologia ao nazismo, mas tô falando assim, mano, que apito de cachorro do caralho, né? E aí pra você que é burro, você sabe o que é apito de cachorro, né? Apito de cachorro é aquele apito que o ser humano não ouve, mas o cachorro ouve. Ou seja, quando ele dá um apito de cachorro, a maior parte das pessoas pensa como você, meu. Argumento no copo de água. Não, burro! Ele está fazendo sim isso, tanto que a bolha do copinho de leite no Twitter ficou empolvorosa na época. Entendeu? Então, por que eu estou dizendo isso? Existe uma parte relevante, inclusive, da campanha do Flávio, tá? Que é ligada a esses caras, mano. Você meter um vídeo do Benjamin Netanyahu, tá? É um balde de água fria nesses caras aí, tá? No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Os caras estão rindo. Dizendo que o quê? Isso não significa que ele seja nazista. Não adianta falar, não adianta. Tipo assim, cara, você fala coisa, a pessoa só ignora, né? O nosso público tem crescido e tem crescido, infelizmente, também pros Bobsons. Você que é Bobson e chegou na live agora, se acostume, cara. Você vai machucar muito seu coração ao longo dessa trajetória. Porque a gente vai falar coisas que você não vai entender, você vai ficar igual um burro. Digitando. Eu sou burro. Tá? Mas essas coisas existem, cara. Essas coisas existem. Faz o seguinte, não pergunte pra mim. Vai no chat GPT e pergunte. O que significa o Alex do Laranja Mecânica e o Hans Landa do Bastardos Inglórios tomarem leite? Não, mas então, a questão que o pessoal tá falando não é porque tem nos filmes que necessariamente vai ser uma simbologia na vida real. É isso que a galera tá dizendo. Que é justamente Vamos lá, meu pessoal. É justamente porque tem isso que o Bolsonaro, naquele momento, tomar o copo de leite... Tá? Foi uma sinalização. Eu não tô falando que ele falou, vamos sinalizar pros nazistas, não é isso. Mas alguém falou, tipo um Felipe G. Martins, porque é muita coincidência, né? O secretário de cultura do cara faz um vídeo exatamente igual o Goebbels fazia pra propaganda nazista. Igualzinho. Exatamente, o textinho, ali a linguagem, fotografia, etc. Tudo certinho. O Felipe G. Martins faz o símbolo lá como é que é? Do White Power no meio de um negócio. Aí o outro vai lá e toma um copo de leite. É tudo uma grande coincidência, pessoal. Não tô falando que eles são nazistas. Mas o cara dá aquela sinalizadinha, tá ligado? Finge que a gente tá com vocês, tá ligado? É isso. É isso. Eu não tô falando que o Bolsonaro é nazista. Não acho que o Bolsonaro seja nazista, de verdade. Tá? Mas que ele sinalizou pra essa galera, ele sinalizou sim. Vamos lá? Dito isso, o que acontece? O Milei vai lá e coloca isso aí.
Eu gostei muito que o cara colocou assim, o Rafael 742 colocou nada a ver meu com um H. Você é burro, Rafael. Desculpa, eu sei que é grosseiro, eu não deveria te falar isso. Tá? Eu devia falar, pô, cara, se informa aí que na verdade quando você vai falar nada a ver, é A separado ver, né? E não a ver com H. Não, mas eu prefiro ser bem grossinho porque a vida vai ser dura com você. Se você escreve nada a ver com H, a vida vai ser dura com você. A vida vai ser dura. Muitas pessoas vão se aproveitar da sua ignorância, tá, cara? Eu não sou um deles. Eu sou um dos caras que vai te xingar pra você acordar pra vida. Ou só escreve NDV. Pronto. Então não vai entender. Vamos lá? Gente prospera y todos los parásitos que viven en el Estado están desesperados. Claro. Digo, llámese, digamos, ¿sabe quién puso más plata en esta campaña anti-Argentina? ¿Quién? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil. Entonces después vienen a hablar de interferencia, que además jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿O usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños Sí, que claro. le mandó Lula? Sí, asesores de Vamos. Pausa, eu achei que era o Alan dos Santos, juro. Agora virando ele. Eu falei, caralho, o Alan dos Santos tá mandando mal bem no espanhol, mas não é. Vai lá, continua. De Lula. Y de que jugó activamente en la campaña. Y además, yo les comento algo. Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro, no me dejaron. Acá, sin embargo, digamos, el expresidiario, digamos, vino a saludar a Larrea, ¿no? Sí. Bueno, Sí, digo, sí. Acá no tuvieron ningún tipo acá no de... hubo ningún problema, nadie le prohibió nada. Sin embargo, a mí no me dejaron visitar a mi amigo, que además está injustamente preso. Entonces, digo, y además, digamos, también, digamos, financiado esta campaña anti-argentina, digamos, por México, ¿sí? Por el Partido Demócrata en Estados Unidos. Bueno, ¿quiénes son? Y son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen, porque si usted empieza a demostrar que corriendo el Estado, corriendo los parásitos esto, la economía progresa y la gente está mejor, y tienen un problema enorme. Entonces, por eso nos atacan. Por eso yo se lo anticipo a la gente. Digo, esta basura es lo que viene de cara a las elecciones. Noticias falsas, noticias operadas, y digamos, o sea, nos tenemos que preparar para esto. O sea, no se dejen engañar porque van a venir haciéndose lo bueno para meterle la mano en el bolsillo. Digo, por lo menos conmigo ya saben que no les meto la mano en el bolsillo, que le devuelvo la plata. Presidente, acá tiene agua. Esto para usted. Acá yo le cedo la mía. Acabou. Nem foi essa parte, na verdade, que ele falou. Ele não falou do Alexandre de Moraes aí. Mas aí ele tá falando. Não é aqui que ele fala do Alexandre de Moraes. Então, ele tá falando que ele tá falando que o governo brasileiro foi contra a campanha dele e que proibiram ele de ver o Jair Bolsonaro. Não, e outra coisa, assim, vamos lá. Realmente, cara, isso faz parte da ideologia da esquerda, tá? O Foro de São Paulo existia por causa disso, né? É financiar um projeto latino-americano das esquerdas tomando poder. Isso realmente aconteceu. Isso realmente aconteceu. O que foi um erro. Foi um erro para eles, tá? Eles realmente executaram um plano, foram bem-sucedidos, só que depois a galera começou a perceber, denunciar. Isso foi entendido como um erro, inclusive, pelas esquerdas. Tá? Dito isso, vamos agora para a repercussão das coisas que ele falou. Vamos lá? Põe. Haddad reage. Pera lá. Essa porra desse... não vou falar. Desce um pouquinho. No seu tempinho. É que recarregou a página. Haddad reage a ataque de Milei a Alexandre de Moraes. Desrespeitoso. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando no Império Romano, né? O Júlio César, pra quem não sabe é o seguinte, o Júlio César tinha um grande rival, que era o Pompeu Magno, certo? E o Pompeu Magno tinha um outro amigo, que eu esqueci o nome agora, que eles ficavam brigando, né? O Júlio César brigava com o Pompeu Magno e era amigo desse amigo em comum. Eles ficavam brigando entre eles e tinha esse amigo em comum. Esse amigo em comum era um grande intermediário dos caras. Não, gente, deixa disso, não, vamos fazer... E aí eles formaram a Tríplice Aliança, né? Depois que o Júlio César... Pra quem não sabe, o Júlio César... Por que o Júlio César ficou tão grande? Ele é a revelia de Roma. Ele simplesmente foi lá e tomou... Acho que era Gália que se falava, né? Que era aquela parte da Alemanha. Eu não lembro agora o nome do que se dava pra parte da Alemanha ali. O amigo era o Crasso. Hã? Era Marco Crasso, o negócio. É isso mesmo, era o Crasso, exatamente. Antes disso, a revelia... de Roma, da República Romana, ele foi e tomou, ele simplesmente juntou um exército e foi lá e dominou os bárbaros, né? Ele ganhou a guerra contra o Vercingetorix, né?
um líder que juntou as tribos germânicas, né? E ele foi lá e venceu esse cara e trouxe e desfilou com o Vercingetorix, né? Em Roma como um cara, um cara vitorioso. Depois ele cruza o tal do Rubicão, né? Porque aí a Roma falou assim, peraí, meu, você tem um exército que você foi lá, a nossa revelia, dominar território, se você voltar pra cá, a gente vai considerar você uma ameaça. Não faça isso. E ele voltou, peitou os caras e beleza. Chegou gigante na parada. O que eles fizeram? Eles fizeram uma aliança tríplice, né? Que é o triunvirato, né? Entre o Crasso, Pompeu Magno e o Júlio César. Inclusive, o Júlio César cedeu a sua filha, se não me engano, a filha dele chamava Júlia, se não me engano, né? Cedeu a sua filha Júlia para o Pompeu Magno casar, certo? Dito isso, o que aconteceu? O Crasso foi fazer uma campanha militar em algum lugar, ele foi para leste, expandiu o Império Romano para lá. Eu não lembro agora onde ele foi exatamente, e ele perdeu a guerra. Quando ele perde a guerra, ele morre, o elo que deixava o triunvirato equilibrado morre. E o Júlio César começa a brigar com o Pompeu Magno e vai para cima do Pompeu Magno sai fugido. Né? Essa história é muito legal, cara, porque assim, o cara, ele tava, tipo assim, vamos atrás do Pompeu Magno, e ele conseguia fugir, enfim, ele foge pro Egito. Quando ele chega no Egito, aí aqui eu posso ser um pouco impreciso, alguém que manja muito de história me corrija se eu estiver errado, me corrija no chat. Estava tendo uma disputa no Egito entre a Cleópatra e seu irmão. Eu acho que foi nesse período que o Pompeu Magno chega lá. Quando o Pompeu Magno chega, o que o Egito pensa? Mano, esse Júlio César tá com tudo. O cara tá foda. O cara tá dominando geral. Vamos fazer o seguinte, vamos matar o Pompeu Magno e dar a cabeça do Pompeu Magno pro Júlio César de presente. Tipo, olha, Júlio César, como nós somos legais. Estamos te dando a cabeça do seu inimigo. Quando o Júlio César vê isso, ele fica putaço. Ele fica pistola. Inclusive, depois ele ajuda a Cleópatra, tá? Inclusive, ele fez um filho, né, a Cleópatra. Ele ajuda a Cleópatra, tá, a ganhar a disputa interna do Egito. Por que eu estou dizendo isso? O Egito, ao cortar a cabeça do seu inimigo, entregou para Júlio César, achando que o Júlio César ia ficar feliz. Ele ficou puto, porque ele pensou o seguinte, quem são vocês egípcios para cortarem a cabeça de um general romano? Quem são vocês egípcios? E por que eu tô contando isso? Isso aqui é uma história real, tá? Isso aqui não é mito. Isso aqui não é uma odisseia, um negócio assim. Não, isso aqui é uma história real. Isso aqui faz parte da a realidade. O que acontece? Existe um sentimento que ele inclusive, na neurociência, ele vem da ocitocina. A ocitocina, né? Que dizem que é o hormônio do amor, né? Ele te faz ter mais empatia com os seus e ter mais aversão aos que são diferentes de você. Nós, povo brasileiro, nós somos muito, muito da ocitocina. A gente adora contato físico, a gente adora demonstrações de afeto. Por que eu estou dizendo isso? Quando vem um elemento externo falar mal de um inimigo nosso, ainda que ele seja nosso inimigo, esse instinto, que é quase um instinto primitivo mesmo, fala mais alto. Peraí, quem é esse estrangeiro para falar do meu inimigo brasileiro? Quem é este Milei para falar do meu juiz Alexandre de Moraes? Entendeu? Esse é o sentimento que se passa. Então, por mais que você, pessoas que estejam ligadas no que está acontecendo na política, a gente entenda o desabafo dele, e eu realmente acho que eu, se eu fosse o Milei, provavelmente, já que eu sou local mesmo, tô em outro país, eu ia xingar ele mesmo e foda-se. Por mais que a gente pense isso, o efeito para o Brasil é o efeito contrário. Você gera o efeito contrário. Você gera um efeito de repulsão à sua figura. Não, o argentino vai se ferrar. Ainda mais... E ó, futebol mexe com o brasileiro. O argentino foi muito filho da puta nessa Copa. Tá? As pessoas estão com raiva do argentino. O Milei, nesse momento, apoiar o Flávio, xingando o Alexandre de Moraes, por incrível que pareça, para o afegão médio, soa como um desaforo. Soa como uma coisa ruim. A mesma coisa aconteceu quando o Trump começou a falar mal aqui do Lula. E falar bem, não bem, mas ele deu uma sinalizadinha do gênero, ele foi preso, né? Que pena, não sei o que lá. O que aconteceu? Gerou o efeito contrário. O PT foi falar em soberania, foi vestir a camiseta verde e amarela e gerou o efeito contrário. Então isso é um tiro no pé. Isso é um tiro no pé. Quer ver outra? Põe na tela aí, ó. Após Milei chamar Moraes de lixo careca, presidente do STF diz que fala incompatível com civilidade entre países. E é verdade mesmo.
É verdade mesmo, é incompatível. Não que eu esteja muito preocupado com, ou que o Milei esteja muito preocupado, né, com a compatibilidade da civilidade entre países. O cara tá meio que cagando também, tá? Tá meio que cagando. Mas a verdade é que isso é incompatível, isso não é papel de um líder. Vamos lá, próximo. Aquilo que o Milei tem aqui é costeleta ou já é barba? Eu acho que é costeleta, e é horrível. Nossa, é horrível, pelo amor de Deus. Sou o maior hater de costeleta na vida. Itamaraty convoca embaixador da Argentina para prestar esclarecimentos após críticas de Milei. E o que o embaixador vai fazer? Vai passar aquele constrangimento. Creo que sí, pero que no. Creo que no queremos dizer isso, desrespeito a... É isso, ele vai dar uma passada de pano, né? Vamos lá, próximo. Se você chegou até aqui, aqui não é só corte, é resistência contra a narrativa de sempre. Se inscreve. Cada inscrito é um voto de confiança. E deixa nos comentários. Você concorda com esse ponto? Eu leio todos. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.